Boa noite. O vereador Arnaldinho Borgo, no uso de suas prerrogativas, por meio do presidente desta Casa, em parceria com o Conselho Regional de Química do Espírito Santo, convida todos os presentes a participarem da sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional da Química, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 18 de junho. Trata-se de uma referência à publicação da Lei 2.800, que em 1956 criou o Conselho Federal de Química e os Conselhos Regionais. A lei veio para regulamentar o exercício do profissional. Nesse ensejo, convido para compor a mesa o vereador proponente desta sessão, Arnaldinho Borgo. Representando o presidente em exercício do Conselho Regional de Química da 21ª Região, engenheiro químico Marcos Roberto Teixeira, o senhor titular e bacharel em Química, senhor Valdemar Lacerda Júnior. Representando a presidente da Associação Profissional dos Químicos do Espírito Santo, engenheira química Flávia Pereira, o diretor da Aproquimes, senhor Alexandre Vaz Castro. Composta a mesa, convido a todos para de pé cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Vila Velha. Pirangas, margens plácidas, e um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte.
Neste momento, passo a palavra ao proponente da sessão, o vereador Arnaldinho Borgo. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, dizer que é uma honra para o nosso gabinete, para o nosso mandato, estar aqui fazendo essa sessão em homenagem ao Dia do Químico. Quero agradecer muito cada um de vocês e gostaria de passar para a nossa cerimonialista. Convidamos para vir à tribuna, em nome do Conselho Regional de Química, o conselheiro senhor Valdemar Lacerda Júnior. Boa noite a todos presentes. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Arnaldinho Borgo, por essa sessão solene, estou aqui, como já foi dito, em nome, como conselheiro titular do Conselho Regional de Química Espírito Santo, representando o seu presidente em exercício, o professor doutor Marcos Roberto Teixeira Halas. Estou muito feliz em estar presente na Câmara do município de Vitória, de Vila Velha, comemorando o Dia do Químico. Dia 18 de junho, nós comemoramos o Dia Nacional do Químico. Mas por que essa data? Por que esse dia? Acho que mesmo os profissionais da química, muitos não sabem o porquê. Foi em 18 de junho de 1956 que foi assinada, há 62 anos, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a Lei 2800. A Lei 2800 é a lei do químico, que regulamentou o exercício profissional do químico e permitiu a criação do sistema CFQ-CRQs, o sistema do Conselho Federal de Química e dos Conselhos Regionais. A química é uma das áreas de conhecimento que, além de uma formação sólida, exige grande comprometimento, responsabilidade e constante aperfeiçoamento por parte dos seus profissionais. Agora pensem um pouquinho. Com frequência, vocês ouvem falar da química na TV, na rádio e nas redes sociais. Isso quase todo dia, a gente vivencia isso, Às vezes me pergunto, será que nós, profissionais da química, somos valorizados? Será que as pessoas têm ideia do que fazemos e da importância do nosso trabalho? Será que as pessoas têm ideia que a química está presente em tudo em nossas vidas? Desde o processo de respiração até as mais altas tecnologias existentes do que nós, seres humanos, dependemos. É o que ali a gente estava conversando com o vereador Arnaldinho Borgo, antes da sessão, do início da sessão. Tive o prazer de viver e vivenciar a química desde os bancos da universidade, enquanto aluno de graduação, passando por diversos laboratórios e culminando com as salas de aula. E o que posso dizer é que muito mudou quando falamos em tecnologia e aplicação da química, e pouco se mudou em relação ao reconhecimento de nós profissionais. Foi duro ouvir alguns comentários, desde familiares, amigos, que no início perguntavam: se faz química, não morre de fome, pois você sabe fazer sabão e tinta. A dureza persiste até hoje quando falam: por que você não para de dar aula e vai fazer cerveja? Afinal, você é químico e cerveja dá dinheiro. Quando quem da área de química nunca ouviu falar, você não se sente culpado por tudo que faz ao meio ambiente? Ou ainda, me ensina a destilar o próprio álcool. Foi com muita tristeza que eu vi uma atriz de uma grande emissora de TV, em sua coluna na Folha, que escreveu, para que seus filhos precisam aprender química se ela não serve para nada? Posso falar o nome, a atriz Denise Fraga. Mas o que tirar disso tudo? Apenas uma palavra: motivação. Motivação para se capacitar, se aperfeiçoar, motivação para exercer seu papel de cidadão responsável nessa sociedade e motivação para usar a química para promover o aprimoramento da nossa qualidade de vida. Motivação para estar aqui hoje, em nome do Conselho Regional de Química, 21ª Região, e homenagear estes profissionais e empresas da área da química, de forma a servir de estímulo para eles continuarem exercendo com zelo e responsabilidade suas atribuições de químicos, de modo a proteger nossa sociedade.
Para quem não é da área, o Conselho Regional de Química, 21ª Região, é o braço executivo do Conselho Federal de Química no Estado do Espírito Santo e tem como missão zelar pelo correto exercício da profissão na área da química, promovendo o bem-estar da sociedade mediante a fiscalização dos profissionais e dos entes públicos e privados que possuam atividades desenvolvidas na área da química. A composição do Conselho é de 9 conselheiros titulares e 9 conselheiros suplentes, todos os cargos honoríferos que representam as diversas categorias de profissionais da química, né? Engenharia química, química industrial, química tecnológica, bacharelado e licenciatura, e técnicos em química, conforme rege a legislação do CFQ. Além disso, o CRQ é considerado uma autarquia federal e possuímos atualmente 8 funcionários que são distribuídos em atividades de fiscalização e atividades internas dentro do próprio Conselho. Atualmente, o Conselho possui 3.385 profissionais registrados, 2.101 número de profissionais de nível médio, 1.075 profissionais de nível superior, 638 empresas registradas, 83 empresas registradas no sul do estado, 27 registradas na região serrana, 112 no norte do estado e 416 na Grande Vitória. Outro dado muito significativo foi que só no ano de 2017 foram realizadas cerca de 250 vistorias e mais de 50 intimações a profissionais da química e pessoas jurídicas. Estes números são importantes, pois, dessa forma, podemos observar se o exercício da profissão de química está sendo realizada de forma segura e adequada à realidade de nosso Estado. Por fim, peço a todos os profissionais da química aqui presentes que tenham muito orgulho de sua profissão e valorizem seu trabalho. Afinal de contas, química é vida, e curtir essa vida é um privilégio de poucos. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Valdemar. E antes da gente começar a sessão, nós estávamos conversando que a maioria da sociedade não conhece a importância do profissional de química. Quase em tudo que nós temos, tem um profissional de química por trás, acompanhando para o produto chegar até as nossas mãos. Então, nós temos que levar isso para a sociedade. A sociedade tem que entender que o profissional de química é muito importante para a nossa cidade e nossa sociedade. Obrigado pelas palavras. Queremos convidar também para compor a mesa o diretor do Sindiquímicos da empresa Betts Chemicals do Brasil Indústria e Comércio, o senhor Elias Coco. E o professor de Química do IFES, Arlan Gonçalves. Queremos convidar para ver essa tribuna o diretor do Aproquimes, o senhor Alexandre Vaz Castro. Boa noite. Aqui dá para todo mundo me ver, né? Então, tá bom. Eu adoro fazer essa piadinha. Em nome da Associação Profissional dos Químicos do Estado do Espírito Santo, aqui eu estou representando a presidente, a professora Flávia Pereira Pugê, ela é professora do Instituto Federal de Aracruz, e hoje ela está dando aula e estava aplicando prova, então não tinha como estar aqui com a gente, mas ela mandou um abraço a todos e desejando parabéns a todos os homenageados e, principalmente, agradecendo ao vereador, né, o Arnaldinho, essa linda homenagem que já começou fantástica. Bom, como presidente do licenciado do Conselho, nesses últimos 7 anos, como presidente do Conselho, melhor dizendo, tive a tarefa de conduzir os trabalhos que eram feitos desde 1956 pela antiga regional do CRQ3, né, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a maior parte de vocês, pela nossa listagem, se não todos, começaram no Rio de Janeiro, né? E no final de 2010, a gente estava até aqui conversando sobre isso, no final de 2010, o Conselho Federal de Química entendeu que o Espírito Santo tinha condições de caminhar, né, com os seus próprios passos na área da química e
criou o CRQ 21ª Região. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu adoro essas homenagens. Eu sou profissional da Química também, né, também comecei no Rio de Janeiro, e, na época, eu sempre estava lá no banco escolar da antiga Escola Técnica Federal de Química do Rio, lá no Maracanã. Eu cheguei aí a algumas homenagens feitas pelo CRQ3 no dia do Químico. E a emoção era muito grande das pessoas que estavam sendo homenageadas. Porque, afinal de contas, como o professor Valdemar colocou muito bem na fala dele, ser químico, né, não é padecer, mas é sofrer um pouco, porque a sociedade, infelizmente, ainda não nos reconhece como a gente deve e merece. Então, um dos papéis do Conselho é exatamente valorizar o profissional da Química. E eu queria destacar aqui a intenção do Conselho ao envolver empresas e profissionais, é porque várias empresas aqui, e essas empresas hoje que estão citadas aqui são do município de Vila Velha, elas tiveram a ousadia de investir na área da Química, num estado que, a princípio, né, e até hoje, infelizmente, vive das commodities, mármore, do café, das frutas, né? Sendo que as 5 maiores empresas do Estado do Espírito Santo, nos últimos 15 anuários da Federação das Indústrias, e o Elias está aqui, ele foi presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado, é conselheiro hoje, né, da Federação das Indústrias, ele sabe muito bem disso, né? Foi muito difícil implantar a área da Química aqui, mas as 5 maiores empresas indústrias do Estado do Espírito Santo são áreas da Química: Petrobras, Vale, Arcelor, Fibria, que era a antiga Aracruz Celulose, e a Chocolate Garoto, que está sendo homenageada hoje. Porque a Chocolate Garoto, ela se registrou no Conselho há exatos 60 anos, em 1958. E hoje eu queria destacar, infelizmente não está presente entre nós mais, né, o engenheiro químico, o Ferdinand. A minha pronúncia em alemão, me corrijam, por favor, se eu falar errado, Meyerfreund. O Ferdinand, ele é engenheiro químico, e o seu registro, lá na 3ª Região, data de 1958. Então, quando a Garoto se registrou, o Conselho, né, o sistema foi criado em 1956, em 1958, a Garoto se registrou no CRQ, há 60 anos. Então, e é uma empresa ícone do Estado do Espírito Santo. E a gente tem que ter muito orgulho da Garoto. Essa é a verdade. São 60 anos. Né? Então, o Ferdinand, infelizmente, faleceu, mas a gente, né, conversando com o vereador, resolvemos fazer uma homenagem póstuma ao Ferdinand, porque ele simboliza essa atuação. Ele foi responsável técnico da Garoto até 1972, quando o engenheiro químico também, o Ormidas Bortolotti, assumiu a Garoto. Né? E o Ormidas foi até 2000, 2001, se eu não estou enganado, como responsável técnico. Então, e aqui eu tenho profissionais, eu queria destacar, na minha fala, a Adriana, o seu registro é de 1982, e a indústria no qual ela trabalha já há muitos anos, data de 1981, o registro da empresa. Né? A Maristé, que está aqui, que hoje é fiscal concursada do Conselho Regional de Química, a Maristé, o registro dela é de 1991, né, Maristé? Foi do Vasco Coutinho ou foi do Americano Batista que você formou? No Dom Bosco, exato, Dom Bosco. Eu tenho o Sérgio, de 1987, a professora Maria Tereza, é de 1987 o registro dela, né? Ok, eu vou começar a parar, senão vai evidenciar. Não, eu vou até o final. O Elias é de 1994, o registro dele. O Carlos César é de 2003. O Antônio Elias, que está ali, sentadinho lá no fundo, ele foi 14 anos chefe do laboratório da CESAM, ali de Cobi de Cima, e que foi responsável
pelas análises de água que você vê na sua conta de água da CESAM, o Elias, né, Elias? Durante muitos anos, comandando o laboratório, né? O Emanuel é de 1988, o Marcelo de 92, a Maria Célia de 89, o Rinaldo é de 89, né, Rinaldo? Estava falando, o Rinaldo, ano que vem, completa 30 anos de profissão, e o professor Valdemar de 2005. Então, pelo menos nós temos aqui, né, no mínimo 10 anos, né, em cada profissional de experiência, mostrando para a sociedade a importância do profissional da química. Então, a gente tem que cada vez ressaltar isso mais, cada vez demonstrar isso, gravar, né, e exaltar. Então, encerrando aqui a minha fala, desde 2011, como presidente do Conselho, o primeiro presidente, e espero, em 2020, entregar o meu mandato para o futuro presidente, espero que o Marquinhos aceite. Marquinhos está me ouvindo, né? Espero que você aceite. Eu espero que nós, quando chegarmos no final do meu mandato, eu possa olhar esses últimos anos, desde a criação do Conselho, e ter aquela sensação, não é só do dever cumprido, de que eu consegui, junto com vocês, né, demonstrar que a química é um dos pilares da nossa sociedade. E vocês compõem esse pilar. Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito bem, obrigado pelas palavras, Alexandre. Próximo orador. Convidamos para vir a essa tribuna o professor de Química do IFES, o senhor Arlan Gonçalves. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso vereador e meu amigo Arnaldinho, né, a todos aqui presentes. Belas palavras do professor Valdemar, né, eu faço das suas palavras as minhas palavras. E, assim, só para complementar, sempre que eu começo a dar aula, que o IFES, né, a base do IFES foi o ensino técnico. Hoje nós temos graduação, mestrado, daqui a pouco, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter doutorado também. Mas como a base é ensino técnico e às vezes são os jovens que começam com a química, e às vezes eu dou a disciplina Química Geral 1, só para complementar as palavras do professor Valdemar, a minha primeira pergunta, na primeira aula de Química para os cursos técnicos em Química, é a seguinte: o que é Química? Né? O que significa Química? Há séculos e séculos atrás, né, a química, física, matemática, filosofia eram uma coisa só. Se a gente procurar no dicionário Aurélio o significado tanto da palavra química ou física, alguém tem ideia aqui do que significa química? Significa natureza. Né? Antigamente, né, os laboratórios eram o quê? Eram executados a partir de observação de fenômenos da natureza ou reações químicas, fenômenos, e aí, com estudo, a gente descrevia, equacionava o problema, transformava numa lei, mas a base, a essência da química é a natureza. E, apesar de muitos pensarem que a química é uma ciência destrutiva, a minha área do mestrado, doutorado, foi na defesa contra a guerra química e biológica. Enquanto os terroristas eles desenvolvem agentes também químicos, infelizmente, né, muitos químicos, agente de destruição em massa, eu, em parceria lá com o Instituto Militar de Engenharia, onde eu fiz o mestrado, a biofísica também, onde eu continuei a tese de doutorado nessa área, a gente trabalha no planejamento de
moléculas que salvam vidas, né? Então, enquanto uns atuam na destruição em massa, a gente planeja fármacos que vão atuar como agentes que salvem pessoas à beira da morte, né? Então, por exemplo, uma coisa simples, a água que a gente bebe. A água que a gente bebe é tratada pelo quê? Por produtos químicos. Porque se não fosse tratada, a gente teria uma infecção intestinal, pegaria, sei lá, seria atacado por uma bactéria ou um vírus altamente nocivos para a gente. Enfim, a química é vida, a química é saúde. E assim, muita gente desenvolve produtos, por exemplo, os copinhos plásticos que a gente bebe café, né, de poliestireno, por exemplo, isopor, que com a evolução do conhecimento, ninguém nasce sabendo tudo, muito menos os químicos. Atualmente, em parceria lá com o professor Eloy da UFES, né, que trabalha com química verde, reciclagem de polímeros com química verde. Eu não quero, assim, em nenhum momento atrapalhar a venda de ninguém, de nenhuma empresa. Mas tentem fazer um experimento, quando chegarem em casa, descascar uma tangerina. No Rio a gente chama de tangerina, que é mexerica, né? Descascar uma tangerina, pegar um pratinho de isopor, espremer o sumo da tangerina no isopor para ver o que vai acontecer com o isopor. Então, quando a gente bebe uma limonada suíça num copinho de poliestireno ou de poliestireno expandido, que é o isopor, a gente está bebendo junto o quê? Poliestireno dissolvido com a possível liberação de bisfenol A, que é um desregulador endócrino e é altamente cancerígeno. Então, aí qual é a alternativa? O copinho de polipropileno, que não libera bisfenol. Pouca gente sabe disso, mas a gente só adquire isso com o quê? Com estudo, lendo artigos, fazendo parceria, o network científico, né, que é a rede de colaboração científica. Então, qual é a ideia, por exemplo? Reciclagem para não soltar não depositar esses elementos no meio ambiente, que alguns levam cerca de 100 anos para serem degradados. Por que não trabalhar, por exemplo, com a reciclagem utilizando a química verde? Então, na minha visão, na minha linha de pesquisa, na linha de pesquisa do professor Valdemar, professor Eloy e N colaboradores, enquanto, infelizmente, uns querem destruir, a gente quer salvar. Então, não pensem na química como algo destrutivo, né? Eu sempre, graças a Deus, eu estou nessa linha da química boa, a química limpa, a química que recicla, a química que mata as bactérias, a química presente nos fármacos. Cada comprimidinho desse que vocês compram na farmácia, né, tem uma molécula ali dentro que é o princípio ativo desse medicamento, que ajuda a gente a curar uma enxaqueca, né, curar uma doença, enfim. E aí muita gente não sabe, simplesmente compra um medicamento e às vezes reclama, por que ainda não surgiu a cura do câncer? Né? Por quê? A vida média para uma molécula chegar de uma molécula para um medicamento, o tempo médio são 10 anos. Tá? E só para aproveitar, só para finalizar, como eu sou da área de química medicinal, né, trabalho com malária, doença de Chagas, doenças negligenciadas no geral também, né? Alguém sabe a diferença, já que eu falei nisso, entre remédio, fármaco e medicamento? Remédio, fármaco e medicamento. Uma pergunta simples, né? Ninguém quer. O
O remédio, como o nome diz, é aquilo que remedia. Pode ser um cafezinho, um banho morninho, né? O fármaco é o princípio ativo, né? Aquela molécula que vai atuar em determinada enzima, proteína de uma bactéria e tal, inibir o crescimento daquela bactéria, é o princípio ativo. E o medicamento é o produto final que está na prateleira das farmácias. E aí me vem uma pergunta. E o medicamento genérico e o de marca e o similar? Eu posso tomar qualquer um deles? Todo mundo se pergunta também. A gente pode falar assim, eu garanto de pés juntos, né, que eu sou um estudioso eterno na área de química medicinal também, que se você tomar um medicamento de marca ou medicamento genérico, é a mesma coisa. Quando eu vou em farmácia, eu não compro Anador, eu compro dipirona sódica, 500 miligramas, porque o princípio ativo é dipirona. Então a gente pode tomar sem medo medicamento genérico. O problema é o similar. Tá? Se o farmacêutico quiser te passar o medicamento similar, não tome. Agora, se o médico não, tem que tomar da marca Roche, enfim. Aí você pode escolher, né? Eu acho que a gente tem esse direito. Então, foi uma grande evolução da química, a concepção aí dos medicamentos genéricos. Então, é só um pouquinho de química, né? De informação, de química boa, né? Que assim, no dia, né, para comemorar o dia do químico, assim, como eu também fui pego de surpresa, sem nada preparado para falar, então eu resolvi falar um pouquinho assim, daquilo que eu domino, daquilo que eu estudo. E obrigado aí, gente. Valeu. Obrigado, professor Arlan, pelas palavras. Muito enriquecedor para a nossa noite. Próximo orador. Queremos convidar também para vir a essa tribuna o diretor dos Sindiquímicos da empresa Betts Chemicals do Brasil, Indústria e Comércio, o senhor Elias Coco. Boa noite a todos. Também fui pego de surpresa, mas eu não estou mais diretor do Sindiquímicos. Hoje já passei lá como vice-presidente e presidente do sindicato dos Sindiquímicos. O que é o Sindiquímicos, assim, também para falar um pouquinho? O Sindiquímico é o Sindicato das Indústrias Químicas do Espírito Santo, o sindicato patronal. Apesar de eu ser químico, eu representei lá durante anos, né, a parte patronal, indutor de negócios, atividades comerciais do Espírito Santo e industriais. Em Vila Velha, o município onde a Betts está sediada, onde a gente fica, tem várias indústrias químicas. Indústria de cosméticos, indústria de saneantes, indústrias de produtos de limpeza, ou produtos até sex shop, por exemplo, faz parte da área da química, entendeu? Fica uma empresa sediada ali na Ponta da Fruta. E eu sempre lutei para o desenvolvimento da indústria química no Espírito Santo. Quando lá, na Federação das Indústrias, todos os assuntos, né, que a gente pôde questionar ou falar, foi sempre invocando essa flexibilidade, ou essa transcendência que tem a química em todos os ramos. Sem a química, já foi falado aqui, muita coisa não é possível. Você não consegue ter agricultura sem química, você não consegue ter indústria, planta de celulose, você não consegue ter plástico, você não consegue ter cosméticos, saneantes, tratamento de água. Então, assim, a química está em tudo. E eu me lembro assim, de uma experiência que eu tive lá na federação. A gente tinha sempre um encontro com os 10 deputados federais do Espírito Santo e a bancada de senadores lá. Era uma vez por mês. E aí eu, como vice-presidente naquela época, eu fazia as honras lá para conversar sobre
o que o Estado do Espírito Santo poderia ser favorável e trazer novas oportunidades de negócio e empregabilidade para os capixabas que aqui vivem. E me recordo uma vez que, nessa ocasião, eu estive lá com uma deputada, né, ela estava toda de vermelhinho, e ela falou, cara, eu estou aqui, mas eu não gosto de química, a química faz mal. Então, ela estava de sapatinho vermelho, de terninho vermelho, de batonzinho vermelho, e eu tive que falar, pô, já está tão bonita, tão elegante. Ela falou, pô, você notou tudo isso? Eu falei, sim. Ela falou, pô, mas como que você consegue notar tudo isso? Porque eu sou químico. Não porque ela estava muito bonita, mas só porque ela estava toda, eles vão dizer, elegante. Eu falei, olha, tudo que você tem aí tem química. No teu batom tem química, na tua roupa tem química, no sapato tem química, no cabelo tem química, tudo tem química. A sua composição é formada por química. Ela falou, cara, legal, não sabia disso. E a cerveja tem química? Eu falei, tem química também. Ela falou, mas não vou parar de tomar cerveja, não. Aí, já que ela brincou, eu falei para ela assim, olha, até para fazer amor precisa ter química. Ela falou, pô, estou à disposição. Saí fora. Então, muita gente não sabe da importância da química. Nós temos aqui no Espírito Santo, por exemplo, a possibilidade de ter um polo gás químico ou petroquímico. A gente lutou muito por isso e vem lutando sempre, mesmo não estando lá como diretor, como presidente. A gente luta por um polo gás químico. O Espírito Santo tem a segunda maior reserva de salgema do mundo, só para vocês terem ideia. Tem uma quantidade de petróleo imenso. O Espírito Santo chegou a ser o segundo lugar em produção de petróleo do Brasil. Eu diria que, se não fosse um pouquinho lá do lado do pessoal do Rio, a gente seria o número 1. Então, assim, o Espírito Santo tem muita potencialidade. Deus abençoe o Espírito Santo nisso aí. O próprio governador, hoje em exercício, o Paulo Artung, ele sempre fala assim, olha, o Espírito Santo tem tudo para dar certo. Tem um nome já chamado Espírito Santo e uma capital chamada Vitória. Mas eu sempre falei para ele, mas precisa ter bons políticos que induzam o crescimento, o desenvolvimento do Estado. Infelizmente, assim, deixo claro, a notórica, muitas vezes, não, as pessoas acham que não trabalham em prol do crescimento do Estado e que deveria trabalhar, infelizmente. Então, o Estado tem muitas oportunidades, a gente lá na empresa sempre deu oportunidade aos profissionais da química, e eu sempre lutei para que o CRQ fosse fundado aqui no Espírito Santo, porque a gente, como química, era muito dependente do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, gente, eu parabenizo a todos os químicos que estão aqui, agradeço ao vereador Arnaldo pela essa homenagem aqui aos químicos, e é isso que eu tenho que falar, e muito agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Elias, pelas palavras. Próximo orador. Convidamos para ver essa tribuna, para falar em nome dos homenageados, a senhora Maria Tereza Dias Carneiro. Boa noite a todos, né? Eu também fui pega de surpresa. Não sabia que teria uma fala aqui, mas vou tentar expressar aqui o agradecimento, né, nosso, profissionais da Química, a Câmara Municipal de Vila Velha por essa homenagem, ao Conselho Regional de Química, e assim, a gente, como profissional, se sente muito honrado, feliz e satisfeito de poder ter esse momento onde a gente tem a oportunidade, né, de falar sobre a química, como já foi mencionado aqui pelos oradores anteriores. Tenho que agradecer mesmo a todos e obrigada aí pela presença. Muito obrigado pelas palavras, agradecemos. Como essa casa é democrática, nós gostaríamos de abrir a palavra para quem quiser falar. O microfone está aberto, se por acaso tiver alguém que queira fazer o uso da palavra. Elias, vai fazer o uso da palavra? Não?
Também não? Lúcia? Não? O microfone está aberto. Vai lá, Eli. Vem cá, Eli. Elias, passou a vida toda na CESAM, ajudando a CESAM. Passou a vida toda contribuindo. Exato. Pressão é gostosa, né? Bom, antes de mais nada, primeiramente agradecer a Deus, né? De nós estamos aqui com saúde e podendo estar nesse momento de comemoração. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui porque eu fui professor do Elias, meu xará, né? Elias Cuco. Até o sobrenome Cuco, né? Vem de sábio, né? E o Arnaldinho também, né? Eu conheço o Arnaldinho desde pequenininho, lá de Gaivotas. Eu sou um dos fundadores daquele bairro. E eu fico feliz quando o Alexandre, né? Ele fez a citação que eu fiquei 14 anos, né, num cargo de gestão na minha empresa. E meu orgulho porque essa empresa, a CESAM, no caso, eu como trabalhador dela, ela me deu tudo que eu tenho hoje em dia. E dos 14 anos que eu passei lá, eu via e eu presenciava todo o carinho que a gente tem, né, quando a gente cuida da qualidade da água que é distribuída para a população. E quando eu via algum colega meu falar mal ou expressar coisas indesejosas com relação à empresa, eu sempre fiquei chateado, né? E aqui também, né, eu tenho o Naílio, colega de longas datas na CESAM, né? Na verdade, eu cheguei na CESAM como estagiário em 83, e na época eu tive muito apoio da parte deles. Eu era professor, né? E tive que abrir mão da minha vida de professor, que eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, e abri mão da manhã, do período matutino, vespertino, para ser estagiário sem nenhuma bonificação. Fiquei 2 anos ali trabalhando e tive a oportunidade, depois disso, de sair da CESAM para outras empresas, mas eu acreditei na CESAM e hoje eu tenho 35 anos de empresa. Como diz o outro, estou agarrado ali, vou sair na alça do caixão. Mas fico muito feliz pela homenagem aos químicos, a todos que são presentes aqui, e deixo meu abraço a todos aqui. Perfeito? Obrigado. Obrigado, Elias, nosso amigo, nosso irmão Elias. Me viu pequeno mesmo. Tem a Renata aqui também, tem muito tempo, inclusive é do conselho, minha amiga. Quero agradecer a presença. E o microfone está aberto. Se alguém desejar fazer o uso da palavra, a casa é democrática. Quer, Djavan? Aí, ó. Aí. Boa noite a todos. Tá ok. Gente, é um prazer imenso agradecer ao Arnaldinho, né, agradecer a casa, em compartilhar dessa homenagem. Eu tenho a honra de, como químico, né, há 33 anos de Petrobras, colaborar para o desenvolvimento tecnológico de exploração de petróleo no Estado. Ainda agora o senhor ali falou que eu acho que 90% da população capixaba não sabe que nós temos a segunda maior reserva de salgema da América Latina, né? Do mundo, né? Está aqui ao norte do estado, né? Em Aracruz, naquela área de Conceição da Barra. E esse estado, né, é rico no setor petroquímico, né? E cabe a cada um de nós químicos ter orgulho de estar aqui, no estado desse tão rico. Só falta ser explorado. Durante esses 32 anos de Petrobras, eu tive a honra de desenvolver campos do pré-sal, tá? Tanto da exploração e produção, como também colaborar desde o surgimento da Petrobras na UFES, nosso primeiro laboratório, fui lá dentro, né, vocês conhecem, e eu cheguei a dar várias palestras
porque na época em que a Petrobras dava vários concursos, então abriu um concurso, o camarada, vou fazer curso para engenheiro de petróleo, mas não tinha conhecimento do que o engenheiro de petróleo vai fazer. Então, na minha área de químico, né, eu ia lá dar palestra, pessoal do último período queria fazer concurso, e explicar o que é que o engenheiro de petróleo, na área de química, ele tem conhecimento. Porque às vezes o cara diz, poxa, eu sou engenheiro civil, vou fazer concurso para engenheiro de petróleo, e não tem noção do que, construção civil é totalmente diferente da área química de exploração de petróleo. E é uma área muito linda que requer bastante conhecimento, não só uma parte físico-química, que é interligada, que uma vez que você perfure um poço de petróleo, até botar o óleo em cima, requer muito conhecimento. E a área química está bastante filtrada, ligada com a área da engenharia de petróleo, com a área química que nós temos conhecimento. Diante disso, eu volto a dizer que tenho orgulho de ter trabalhado 33 anos de Petrobras e ter contribuído para o desenvolvimento do Estado. E esse Estado, gente, ainda tem muita coisa de química para se desenvolver. Tem muita coisa mesmo. Tanto na questão do gás, que nem já foi mencionado aqui, tanto quanto no Salgema, que está lá. Eu não sei até que ponto isto vai iniciar, porque é uma área riquíssima em desenvolvimento, né? E na área de petróleo, que também, eu acho que a partir do ano que vem a coisa vai melhorar para o Estado. E eu tenho mais um prazer de estar presente aqui diante de todos, que todo químico, para mim, a gente é químico, né? Muitas vezes o camarada chega para mim e diz, rapaz, você é químico, como é que eu faço para botar um óleo de motor melhor do que esse óleo? Eu digo, meu amigo, eu sou químico, não sou mecânico, não sou... Não, porque eles acham que a gente... Não, o óleo do motor, realmente tem um estudo químico que gerou o óleo do motor. Mas eu não sou alquimista, né? Se eu fosse alquimista, aí seria muito bem, né? Às vezes as pessoas confundem nós químicos como alquimistas, né? Não, você tem que dar jeito nisso. Agora, se me dissesse, como é que eu faço para melhorar uma cachaça, eu sei. Como é que eu... Aí eu me aprofundo, que eu já fui químico de destilaria de álcool, aí eu sei, conheço também. Aí, essas coisas aí eu conheço, agora não venho. Né? E, gente, tem muita coisa da parte química que, às vezes, as pessoas ficam até estarrecidas, né? Um tempo atrás, eu via, vinculando aí nas redes sociais, na televisão, a questão do leite tratado com soda cáustica, né? Mas isso tem uma concentração em que o nosso organismo, a indústria química, sabe o quanto adiciona, que o nosso organismo sabe absorver. Agora, tem uma coisa que eu acho que não vou ter nem coragem de contar para vocês aqui, mas vou contar mesmo assim. Primeiro estágio meu como químico foi na indústria de laticínio, Camil, em Alagoas. Aí tinha um químico responsável, o estagiário, chegava na madrugada, começava a chegar o leite, para colocar nos tanques, né? Então, gente, o pessoal aí fica falando, não, botaram a soda cáustica. O químico responsável, uma vez fiquei abismado, que chegou, quando o pessoal chegar aí, para não gastar muita soda, né? Antes de iniciar o processo de controle de pH, né? Para não deixar acidificar, né? Faz essa questão, pede para o pessoal, em vez de mictório, urinar nos tanques. Caramba, mesmo? Era. Mas era uma questão mais para evitar a fermentação, porque a amônia da ureia animal, controla o pH e não deixa que o leite fermente. Né? Não é? Há 35 anos. Há 35 anos, há 35 tá. anos. Agora não sei, há 35 anos atrás. Mas, gente, é um prazer. Muito obrigado por me ceder a palavra. Eu tenho orgulho de estar aqui presente diante de todos. E agradeço a Deus, que todos fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo, meu irmão Djavan, pelas palavras. Por favor.
Dando continuidade à sessão solene, vamos convidar as pessoas e empresas que irão receber a homenagem do vereador Arnaldinho Borgo, em reconhecimento aos serviços prestados ao município de Vila Velha. Por favor, o senhor Eliezer Alves, evangelista, venha receber sua homenagem. Poderia ter ficado, né, Eliezer? Djavan. O senhor Arlan Gonçalves, por favor. A senhora Rayana Alvarenga Costa. A senhora Edneia Aparecida Simoura, representando a empresa Guaracolo. A senhora Ludmila Reis, representando a empresa Tangará Importados e Exportadora. A senhora Caroline Cuco Dias, representando a empresa Betts Chemicals do Brasil Indústria e Comércio. O representante da empresa Química Industrial Santa Márcia, por favor. Eu vou receber em nome de quem não está. A empresa Chocolates Garoto, representado pelo senhor Alexandre Vaz. Toda hora. A senhora Lúcia Helena, representando a empresa Agrolab Análise e Controle de Qualidade. A senhora Marister de Souza Lucas. A senhora Maria Tereza Dias Carneiro. O senhor Elias Cuco Dias. O senhor Antônio Elias Simões. O senhor Rinaldo de Souza Costa. O senhor Valdemar Lacerda Júnior. Em memória do engenheiro químico da empresa Chocolates Garoto, Ferdinando... Esse é difícil, tá? My friend. Filho do fundador da empresa, Heinrich My friend,
E Janete Manfred. É o melhor que eu pude, me perdoem. Sou eu. Depois a gente vai entregar para a família. Tá ótimo. E temos algumas pessoas que o senhor Alexandre vai receber todas neste momento. Eu vou chamar de um junto. É porque eles queriam que fosse dito. Vamos lá. A senhora Adriana Balestreiro de Oliveira Macedo, o senhor Sérgio Brito Silva, o senhor Carlos César Simões Setúbal, o senhor Emanuel José Muri, o senhor Marcelo da Silva, a senhora Maria Célia Correia. Enfim. Acabou as homenagens? Bem, estamos chegando ao fim. Vou dar mais, novamente, a oportunidade, quem quiser fazer uso da palavra, o microfone está aberto. Alguém quer fazer? Por favor, vai lá, Alexandre. O microfone é seu. Olha, eu nunca me senti tão homenageado na vida. Mas depois, né, vereador, nós vamos fazer uma entrega para cada um deles, vamos registrar, colocar nos devidos sites e mídias sociais. Né? As pessoas, muitas confirmaram, mas provavelmente aconteceu algum imprevisto, outras já tinham avisado que não poderiam vir, que já estavam com outros compromissos, mas todos ficaram muito felizes de serem homenageados. Só para encerrar, pessoal, nós estamos numa casa política, e aí vocês vão me perdoar, eu vou usar da palavra para deixar um recado a todos vocês. Daqui a alguns meses, nós vamos passar por mais uma eleição, e é uma eleição ícone, né? Como aconteceu, né, há alguns anos atrás, quando o ex-presidente Lula tomou posse, como aconteceu na época da abertura política, quando o presidente Sarney tomou posse, e por aí vai. Mas o mais importante, e eu gostaria de destacar, é o papel do Espírito Santo nesse processo. Eu sou carioca, eu moro aqui há 18 anos em Vila Velha. Quando eu vim para cá, né, não sou fundador de Gaivotas, mas o Elias já estava lá. Mas eu abracei Vila Velha como a minha casa desde que eu me mudei para o Espírito Santo. E uma coisa que sempre me destacou do município foi a acolhida, né? O Vila Velha tem aquele quê de balneário, né? Aquele quê de cidade grande, né? Aquele quê, né, de potencial, e esse potencial a gente tem que levar para frente. O Elias destacou muito bem. As 400 e poucas empresas que foram citadas na Grande Vitória, 1/3 está em Vila Velha. Entendeu? Então, Vila Velha tem uma vocação química muito grande. Então, eu venho pedir, não só em nome do Conselho, mas acredito que em nome dos profissionais que estão aqui, de todos os 3.300 profissionais, a gente precisa realmente falar mais de química. E venho pedir aqui ao vereador, né, aproveitando esse momento solene, para que acompanhe a gente, né, que isso aqui não fique só nesse dia legal, né, nessas homenagens que são totalmente justas, mas que a gente continue tendo o apoio do senhor para os projetos. O Elias mencionou vários, um deles está no papel até hoje, que já foi sancionado pelo ex-governador Renato Casagrande, que não foi para frente, que é o Polo de Química Fina e Biotecnologia ali na Darli Santos. Entendeu? Então, nós temos condições. Como foi destacado aqui, né, a indústria química de Vila Velha é muito diversificada, ela tem condições de crescer. E o mais importante, eu queria usar as palavras do Eliezer, né, Eliezer, que a química ela tem condições de crescer de forma sustentável. A grande vantagem do Estado do Espírito Santo é que a gente não vai conseguir produzir uma Cubatão, perfeito?
uma confusão como é Camaçari, na Bahia. Nós temos condições hoje de criar um parque tecnológico, um parque industrial, todo um cenário de uma indústria química, e Vila Velha pode ser um grande expoente para isso, na química medicinal, né? Já com o viés da sustentabilidade. Então, eu faço esse apelo ao vereador que caminhe junto com a gente. Esse projeto do Salgema, apesar da reserva estar lá em Conceição da Barra, são 15 mil empregos diretos, pessoal. E que, simplesmente, nunca foi para frente um grão por conta de lobby político. Simples assim. Nesses 7 anos, eu fui a Brasília várias vezes conversar com vários membros da nossa bancada, tanto de senador quanto de deputados. Elias me acompanhou, né, Elias? Nisso também. E aí o que acontece? Por causa de lobby do Rio Grande do Norte, eu estou botando o nome aos bois, e lobby do Rio de Janeiro, a gente não consegue gerar recursos aqui para explorar esse. Não. E o melhor, a gente não pode explorar sem causar um impacto que já foi causado no Rio, em Arraial, e lá no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem tudo para fazer isso. E, por isso, vereador, eu lhe peço para que compre essa ideia e ajude a gente no setor político, e por isso que eu falo das eleições. Em outubro, nós precisamos de representantes que realmente pensem no futuro, pensem na frente, e não simplesmente nos seus próprios bolsos. Então, já vi que o senhor está totalmente engatado nisso, né? Engajado, melhor dizendo, e agradeço mais uma vez por tudo. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pelas palavras. Realmente, o momento de debate está nessa casa. Atualmente, nós estamos fazendo a atualização do Plano Diretor Municipal de Vila Velha. Para quem não sabe, em 10 anos, fazem a atualização do Plano Diretor Municipal, que define as áreas que podem construir, áreas que não podem construir, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e por aí vai. E, nesse momento, é importante nós debatermos isso. Nós podemos propor uma audiência pública aqui nesta casa para fazer o debate. Essa casa é para isso. Discordância de ideias, pensamentos diferentes, para chegar a um denominador comum e o melhor para a cidade. É isso que eu trabalho, é isso que eu almejo para a nossa cidade de Vila Velha. E quando você fala que Conceição da Barra é a maior da América Latina, a reserva, e nunca foi explorada, nós temos que trabalhar, temos que pressionar nossos representantes na Câmara Federal, no Congresso Federal. Nós temos que pressionar, sim, não só deixar que outros municípios, outros estados façam a exploração. Se nós temos condições, somos a maior reserva, vamos trabalhar para que seja o melhor do Espírito Santo e também o melhor do Brasil. Então, essa casa é para isso, nosso gabinete está totalmente aberto para fazer esse debate, buscar esse debate, procurar uma solução e ativar, né, essa chama que não pode deixar apagar. Se a gente, todos unidos, começar a debater, vamos chamar a atenção. Chamando a atenção, tenho certeza que vai sair do papel e vai dar bons frutos, gerando emprego e renda. É isso que nós desejamos. Valdemar quer fazer o uso da palavra. Por favor, Valdemar. Bom, prometo ser rápido, né? Eu não podia sair daqui sem prestar uma homenagem ao nosso Alexandre de Vaz Castro, né, nosso presidente, que está afastado do Conselho Regional de Química. Conheci o Alexandre no segundo semestre de 2010, onde começaram as reuniões de desmembramento do Conselho Regional de Química, né? Foi um grupo pequeno de pessoas que foi apoiado ali pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Com o apoio do presidente do Conselho Federal de Química, o doutor Jesus, o deputado Folheto, né, então um deputado que deu apoio para a gente, político, né, em Brasília. Foi aquele trabalho inicial muito intenso e que surgiu com o final começo de novembro. O doutor Jesus me ligou, eu estava atravessando a ponte, ele falou: Valdemar, conseguimos, né, desmembramos o CRQ, tá? E, a partir daí, o Alexandre assumiu o CRQ, né? E está lá até hoje, até foi dia 7 de abril, né? Tá. E, assim, eu posso dizer que o Alexandre, ele vive 24 horas o Conselho Regional de Química. Em pouco tempo, lá, eu fui com ele algumas vezes em Brasília, no Conselho Federal de Química. Ele assumiu uma posição de liderança dentro do Colégio de Presidentes de Conselho Regional, né?
Então, assim, e só vem evoluindo, né? Evoluindo a administração, o conselho. Então, muito que a gente tem hoje, conquistou dentro do Estado, na área da química, para os profissionais, né? A gente deve ao presidente afastado, o Alexandre, né? Quem vê assim, pensa que é uma relação de amor, né, pura, mas eu sou, como na universidade, quem me conhece, eu sou bastante combatente, né? Tive vários atritos e tenho, quando eu acho que está errado, eu sou bastante combatente, mas eu não posso deixar, porque no que eu acredito, né? E o que eu acredito pode ser que, e que eu acho que é correto, pode ser que outra pessoa não ache que seja também a mesma coisa. Mas ele não posso deixar, então, de mencionar isso. Ele vive 24 horas o Conselho, é um excelente presidente nesse sentido e vem evoluindo, né, na questão de administração a cada ano. Tá? Então, eu gostaria, assim, minha fala foi aqui, de maneira rápida, apenas de prestar essa homenagem, porque o CRQ apresentou homenagens para vários profissionais, né, mas eu acho que um grande merecedor é o Alexandre, pelo que ele vem fazendo pelo Estado, porque, olha, não é fácil você estar lá no Conselho, tá? Você aguentar empresas profissionais, todo dia ir lá, bater na sua porta, a maioria das vezes reclamar e mais reclamar, por um cargo que como foi dito, honorífero, não ganha nada por isso, né? Ele simplesmente ele é um servidor público, né, do IEMA, que está afastado, tá? Ele assumiu esse desafio na carreira dele, tá? Então, assim, eu gostaria de manifestar a minha homenagem, tá bom? Justa homenagem a Alexandre. Belas palavras, Valdemar. Estamos chegando ao fim da nossa sessão solene, mas antes eu gostaria de agradecer a Hélida por ter ajudado a fazer essa sessão, toda a nossa equipe do nosso gabinete, aos profissionais e funcionários aqui da Câmara Municipal, Léo, Jorge e a todos vocês que se fazem aqui presente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a nossa sessão. Antes, porém, eu convido para a próxima, que será segunda-feira, sessão ordinária, às 17 horas. Muito obrigado, boa noite a todos.